Fala aí pessoal, estou de volta aqui no canal do YouTube da Escola de Produtores, lançando hoje uma aplicação bacana que vai ter alguns recursos que vão ser muito úteis aí no seu dia a dia, nos seus projetos. A gente vai aprender a utilizar o efeito do scroll do mouse quando você utiliza ali, né, um site e os elementos eles aparecem de forma animada a partir da sua movimentação no mouse. E aí a gente vai utilizar um site chamado AOS Animate on Scroll Library. Muito bacana porque você simplesmente precisa aplicar algumas classes e lá o seu processo já vai estar acontecendo de uma maneira automática, muito bacana, muito ágil de você utilizar. A gente vai utilizar também propriedades do CSS Flexbox para alinhar ali o nosso layout. É bem bacana porque a gente vai trazer alguns macetes, alguns insights que você também pode utilizar no seu dia a dia. Então, sem mais delongas, conto com seu apoio, ativa o sininho, curte, compartilha com a galera e bora lá, Escola de Produtores, mais um tutorial de desenvolvimento web para você. Muito bem, aqui o primeiro que nós vamos fazer, né? A gente está aqui com o VS Code aqui aberto, né? Estou utilizando esse editor e a gente vai aqui adicionar uma pasta que eu já deixei criada. Você pode criar uma pasta aí e vamos começar do zero, né? Então eu vou adicionar aqui uma pasta a esse workspace que eu estou utilizando. Eu estou com ela aqui na minha área da mesa, tal. Pode dar o nome que você quiser para a pasta. E perfeito, vamos criar um arquivo novo, né? Vamos chamá-lo de index.html. Aqui eu utilizo a extensão do Emmet, né? Que você pode utilizar em outros editores também, não só no VS Code, né? Você utiliza ele no Sublime, né? No Notepad++, Bract, e tantos outros aí, tem diversos, né? Então você pode utilizar, né? E um bacana é que aqui, só colocando então a interjeição, né, esse sinal aí, a gente dá um tab, ele já abre toda a estrutura HTML, muito prático, né, para a gente começar o nosso projeto. Que só mudar para linguagem portuguesa do Brasil, PTBR, e aqui eu vou dar um nome mais amigável, né, mais simpático, vamos chamar de Flexbox e scroll animado. Ok, salvando aqui. Ok, salvando aqui, eu tenho esse arquivo aqui já dentro dessa pasta. Eu vou só que você não tem nada, tá em branco, né? Obviamente, a não ser o título da página que a gente já deixou aqui em cima. Mas aí a gente vai do zero agora, já começar a fazer uma estrutura básica de HTML e CSS, né? Vou abrir uma estrutura style aqui do CSS, né? Uma estrutura dentro da própria página, mais para uma questão mesmo de didática aqui, para ficar mais fácil tudo num só lugar, mas você pode utilizar uma página externa e fazer ela linkada aí sem problema algum, tá bom? Bom, aqui no Style eu vou só fazer algumas configurações básicas no body, né, no corpo aí do nosso site. Vamos dar um fonte family aqui, Arial mesmo, né, para não ficar aquela Time Newsroom lá bem basicona. Vamos dar um background para dar um estilo melhor. Vou utilizar, deixa eu ver se eu vou utilizar esse Blue Violet aqui mesmo, beleza. Bacana do VS Code, né, que você tem o autocomplete bem eficiente, né? Um color, vou ver aqui, um white smoke, perfeito. Vamos só salvar e aqui o site ele vai ficar, né, com essa carinha mais ok aí. Bom, aqui eu vou utilizar no próprio HTML duas estruturas, né? Para ficar bem básico aí esse entendimento, principalmente do Flexbox, né? De divs, né? Uma vai se chamar principal, tá? Essa é como o próprio nome diz, ela que vai abraçar o projeto, e a outra se chama secundário, ok?
E aí em cima dessas eu vou só criar aqui algumas cópias, né? Lembrando que no VS Code, né, para você fazer esse clone aqui igual eu estou fazendo, basta você clicar no Alt, Shift e na seta, né? Para baixo você faz com que faça um clone para baixo, obviamente, e com a seta para cima o clone vou até dar esse exemplo aqui, ele acaba sendo sobreposto, né? Ficar acima, tá? Mas eu vou só precisar de 4. Muito bem, pessoal, então só para a gente fazer já uma configuração de CSS aqui do nosso documento, né? Vamos chamar aqui essas duas classes, a primeira é a principal, né? E aqui na principal a gente vai dar uma largura, né? Um width de 90% para ela, né? Também a gente vai dar um margem zero alto para ela ficar centralizada. E aqui também só para a gente fazer uma configuração da própria página, né? Vamos colocar o asterisco, né? Que ela engloba todo o documento. E aqui a gente também vai zerar aí, fazer o reset geral do site, né? Com margem e o padding 0 e um box sizing também aqui resetando como border box. Essas divs secundárias a gente também já pode fazer uma configuração básica aqui com a largura delas, né? Vamos deixar um width de 50%. E para a gente conseguir ver melhor e ficar de forma mais didática, vamos também aqui, né, fazer um background. Aqui a gente deixa como white mesmo, e o secundário a gente pode pôr um red, beleza? Só então para a gente ver como está ficando aqui, a gente dá um save. Obviamente não vai aparecer nada porque não tem nenhum conteúdo aí dentro dos nossas divs. Então a gente já vai utilizar aqui algumas imagens que serão muito bacanas porque a gente vai usar de forma dinâmica, né? Então não precisa salvar essas imagens. Tem um site que é chamado de Pixum, né? Assim que se escreve, parece como se fosse o Lorem Ipsum, né? das imagens. Você consegue ter aqui o primeiro link. E o que desse link aqui a gente vai utilizar justamente para acessar ali o source, né, da imagem, né, da propriedade IMG do HTML, sendo que esse 200 aqui representa a largura, né, o width, e o 300 o height, lá, a altura. Então a gente só precisa copiar aqui esse link, passar aqui para dentro, né? Aqui com o Alt pressionado eu vou, né, fazendo essa múltipla seleção aí para a gente fazer uma economia de tempo, né? Um IMG, um source, e aqui a gente está com 200 por 300. Vamos fazer uma dimensão um pouco diferente, vou deixar aqui 400 e aqui vamos com 200 mesmo. Deixa eu ver se fica legal. Aqui a gente já vai ter também um conteúdo, tá bom? Voltando aqui ao projeto. Perfeito. Agora então, agora é a hora de a gente configurar o Flexbox para isso aí ficar um pouco melhor, né? Vamos aqui, retornando para as nossas instruções de CSS, aqui na div principal, né, que é justamente aquela que está abraçando todo o projeto, a gente vai aplicar um display flex para ele já fazer uma outra configuração. Como você pode ver, ele já pôs um lado do outro, né, com o display flex. O que é interessante é que o flex ele força realmente, né, a estrutura aí do site para que ele fique aí numa linha só, né? Mas repare que aqui na própria instrução, né, do secundário, a gente determinou que ficasse metade, né, 50%. Então teria que ser duas imagens a cada linha, né? Então óbvio que para a gente forçar também, né, o display a respeitar esse comportamento, né, a não seguir o comportamento padrão, na verdade, a gente utiliza aqui junto com o display flex a gente utiliza a instrução flex wrap. Essa
flex wrap, nessa instrução a gente deixa aqui o valor também o wrap. Ao fazer isso, a gente volta lá no site. Pode reparar que aí ele obedeceu, né? Então a regra que ele normalmente segue, que é de deixar o display, né, numa linha só, ele acabou aí. Então colocando, né, tudo na verdade no posicionamento aí que tem mais a ver com o que a gente está querendo fazer aqui, tá? Bom, aqui só para a gente também centralizar aí essas imagens, a gente coloca um text align center aí, que aí já em termos visuais também fica mais interessante. Então aqui a gente atualiza e aí ele já fica mais centralizado, ok? Perfeito, então aqui a gente já está utilizando, né, como você pode ver, o Display Flex fazendo essa orientação aí do conteúdo, né? E o Flex Wrap que a gente fez ali o conteúdo ocupar, né, justamente o espaço que a gente está aqui orientando para o nosso layout, tá bom? Bom, basicamente apenas para a gente ter aqui no site uma estrutura, né, uma estrutura propriamente de site, né, pelo menos em termos de layout, vamos criar aqui, né, antes da div principal, um seletor chamado header, né? Como a própria semântica do HTML5 diz, esse header ele vai ser justamente cabeçalho, né? Então a gente chama aqui, por exemplo, título do site, né? Pode até dar o mesmo título que a gente deu aqui em cima. Vamos aqui pegar essa mesma frase, né? E aqui a gente simplesmente coloca num H1, né? Flexbox e scroll animado. Para ele ficar um pouco mais elegante, aqui a gente já dá algumas regras de CSS também ao nosso header, dizendo que ele vai ter um width de 100%, um background com uma cor padrão, ela tá mais clarinha, né? Vamos usar o background de black e vamos também dar um padding aqui e 30 pixels. Maravilha, então só para a gente ir aos poucos criando aí uma cara para ele, né? E depois disso a gente vai agora nesse outro site, né? Já dei um spoiler para vocês aqui, o Lorem Ipsum, né? Só para a gente pegar alguns textos, né? E aqui a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Vamos fazer já o trabalho de criar esse scroll animado, né? Então aqui, como você pode já ver, né, o próprio secundário aqui, nessa div, ela já está fazendo o trabalho de colocar os elementos de lado a lado, né? Então a gente não precisa nem criar muita coisa em cima, né? Vou só já mandar o textinho para cá. Aqui eu vou só pegar a div, né, e abraçar esse texto, né? Deixa eu abrir aqui a div, passo o texto para dentro. Antes disso, vamos abraçar com um P de parágrafo, né? O seletor correto aí. E vamos, obviamente, aqui criar mais deixar 4 dessas aqui, né? Só para a gente ter já a possibilidade de usar um efeito de scroll aqui no nosso site, né? Que ele vai ficando com uma carinha mais... Beleza, é isso aí. Vamos só dar um espaçamento aqui também entre elas, né? Vamos dar aqui um margem top de 10 pixels, né? E podemos também já tirar o background aqui do principal, se eu não me engano é esse mesmo. Esse aqui a gente não precisa mais, tá? Que aí ele fica mais desse jeito aí. Vamos também dar um padding aqui dentro do próprio secundário, né? Um espaçamento interno ali para ele ficar um pouco mais elegante, né? Deixa eu só fechar aqui o ponto e vírgula. O padding vamos dar de 8 pixels. Vamos ver como é que fica, né? Melhorou um pouquinho, só que eu vou aumentar para 15. Legal, bom, não é um layout, digamos assim, a gente não está se preocupando muito com a questão do layout propriamente, né? A ideia aqui é a gente ter a estrutura acontecendo e mostrar a funcionalidade, né? Então,
Só para a gente também não ficar com uma coisa muito gritante, vamos tirar esse background vermelho aqui, né, o red, e deixamos assim, perfeito. E vamos já trabalhar também um footer aqui para a gente colocar lá no no rodapé, né? O footer obviamente a gente vai deixar por último, né? Aí vamos aqui criar o footer e aqui a gente cria de rodapé. Vamos dar um H2 aqui, a gente já usou o H3, o H1, né? Então só para a gente ter uma hierarquia, né, propriamente. Rodapé da página. Perfeito, vamos aqui no CSS, dar uma carinha para esse footer. Também algumas coisas serão parecidas com o nosso amigo header. Afinal é um width de 100%. O background a gente pode utilizar um brown, né? E o padding eu acho que pode ser um pouquinho só a mais, né? Vamos deixar de 50 pixels. E agora a gente já tem essa carinha aí acontecendo, né? Rodapé da página. E você repare, né, que a gente está usando aqui então esse layout com o display flex. E como é útil, né? Porque quando a gente não utilizava o display flex, e eu sou desses das antigas, né? A gente fazia isso através de um comando, né? Chamado, vou até comentar aqui só para você. Vou fazer 2 comentários aqui só para a gente deixar elas estão aqui presentes, mas aí vão ficar ocultas lá no layout. Vamos só usar aqui o float left. Na verdade, o float left a gente tem que usar no próprio elemento que está ali sendo aninhado, ou seja, os filhos, né, que é o secundário. Então, aqui a gente deveria fazer o float left aqui, né, nesse carinha. E olha só que bagunça que vai dar. E repare a bagunça que vai dar agora. Ó. Repare aí que o rodapé invadiu, né? Por que ele aconteceu isso? O float left era muito problemático justamente porque ele é flutuante. Por ele ser um elemento flutuante, né? Ele está aqui flutuando pode até fazer uma inspeção aqui do nosso layout, né? Essas divs aqui, né, estão flutuando praticamente, né, realmente, né, aqui no layout. Então, o que a gente fazia para organizar isso? Todos os elementos que estivessem abaixo, no caso aqui é o footer, é o elemento que está abaixo aqui, a gente dava um clear, né, para limpar. E aí a gente tinha que sempre utilizar esse clear both aí para todos sempre que a gente fosse utilizar o float left, né, que aí ele organizava justamente como você viu aí. Já agora com o display flex fica tudo muito mais simples, é muito mais tranquilo para a gente fazer, então é um ganho, né, uma melhoria muito boa. E esses são apenas os recursos básicos, né? Depois a gente vai fazer um tutorial mais avançado aí sobre o display flex, mas só para a gente já ver as possibilidades aí de trabalho que a gente tem. Então o display flex, né, facilita muito a nossa vida. Agora a gente vai trabalhar com nossa aplicação, né, o AOS, né, que é esse Animate on Scroll, né, Library. Bom, a gente pode colocar aqui essas letrinhas, né, e a gente coloca aqui scroll, que acho que são 2 palavras só para você já fazer a busca aí, né? No Google vai ser a primeira. Se você não encontrar, basta você ir aqui nessa URL, né? E aqui a gente tem, né, scroll down, né? A gente vai descer, pode reparar que ele já vai trazer, ele é muito prático, né? Já traz aqui os exemplos, né, das divs aqui com os efeitos, e você vai poder escolher justamente, né, qual desses efeitos, como se você estivesse escolhendo um sapato, uma roupa. Facilita demais, minha gente. Bom, como é que a gente faz para implementar esse cara? Vamos lá, vamos até o final desse site, lá no final, beleza? Você pode fazer uma instalação através do terminal, né? Eu vou utilizar o CDN, né?
E aqui a gente vai no CDN utilizar um link para o CSS, outro link para o JavaScript, através desses caras aí. E também a gente vai implementar esse código do JavaScript. Somente fazendo esses 3 comandos, a gente já tem o nosso menu scroll. Isso é vida, muito fácil, né? Se a gente compara aí com outras, enfim, com outras implementações que você tem que utilizar bastante código, essa aqui é muito mamão com açúcar, né? Vamos lá então para o nosso código. A gente só vai então trazer o CSS, né? Aqui mesmo abaixo do title a gente já usa esse link aqui do CSS. A gente vai utilizar também o link do script. Então, por uma questão de boa prática, né, a gente coloca aqui o link do script, né, chamando o script JavaScript aqui no final, tá bom? Aqui também para o final a gente vai deixar esse aqui até por último, né? A gente deixa ele aqui no final, só copiamos e colamos ali aquele script, né, justamente com essa funçãozinha aqui, né, aos.init, né, e a gente dá um Ctrl S aqui, salva e maravilha. Vamos aqui então escolher, vamos brincar de escolher qual vai ser. Vou lá no primeiro, né, vamos só para a gente já ir apresentando. Vamos aqui no Fade Up, que é esse fade que vem de baixo para cima. A gente vai aqui, por exemplo, vamos escolher uma das imagens, né? Porque aí fica bem bacana. Vou aplicar na própria imagem, inclusive, tá? Vamos aqui só dar um... Na verdade, eu acabei pegando tudo, né? Na verdade, a div não vai ser preciso, tá? A gente só vai precisar pegar o atributo, né? O data hífen aos, né? A gente copia e ele já aqui dentro da nossa tag de imagem, né? img. Vamos dar um Ctrl S e aqui ao salvarmos dentro do site a gente vai já perceber, né, que ele vai fazer justamente essa animaçãozinha aí. Óbvio, né, se a gente deixar aqui o site um pouco mais encorpado, né, a gente, por exemplo, aumentar aqui algumas vezes, vamos aqui, pronto, 3 vezes está ótimo. O número de divs, né, com a imagem ou com texto, né, só para a gente ver o efeito da imagem aqui, né, quando o scroll acontece, ó, aí ó, fica muito melhor do que lá já no topo, né? Como o próprio nome diz, é uma animação de scroll, né? Então a gente pode ir aqui aplicando, né? Por exemplo, vou escolher essa outra aqui. Aqui, ó, fade right, né, vindo da direita, né? Então, vamos pegar ele vindo da esquerda, né, que é para a gente utilizar para aquele lá do lado, né? Aquele do lado, como ele está à direita, é interessante que ele venha à esquerda. Então a gente utiliza aqui nessa outra imagem. Basta simplesmente, como você pode ver aqui, usar o atributo que aí ele já aplica facilmente para você, ó. Tá vendo? Muito legal, né? E aí você pode usar a sua criatividade, obviamente com bom senso, né? E aqui, por exemplo, se eu colocar esse right aqui, ó, e a gente salvar, aí, ó, bem bacana, né? Para as imagens isso é muito bom. Isso também vale para o texto, então a gente pode fazer isso aqui também acontecendo no texto. E aí a gente só precisa aqui implementar ou na div ou aqui no parágrafo. Vamos ver no parágrafo. Aqui, quando a gente tá vendo só, então ele vai tendo esses efeitos aí acontecendo. Se a gente utiliza, por exemplo, esse mesmo, só que agora na div, não vai ter muita diferença, né? Mas você repara que pode aplicar tanto em uma como em outra, né? E uma coisa bem legal é que você tem aqui dentre essas dentro dessa aplicação, né? Como você pode ver, são inúmeros aí as formas de você fazer isso, né? Aqui os movimentos, as animações. Era isso. Essa aqui você tem algumas medidas adicionais, né? Por exemplo, o tempo de duração, né? Aqui tem o tipo de movimento, né? Aqui no caso o easy, né? O easy linear. Aqui é o ensine, né? Então ele vem com algumas
diferenças aqui para você ir implementando. Eu aconselho você fazer, óbvio, né, alguns testes, né, que só para a gente ver alguma coisa diferente, né, a gente utiliza aqui essa medida, né, do tempo aqui, e aqui a gente só vem aqui na imagem, né. Bom, pode reparar que ele vai acrescentar aí, né, o tempo de duração. Daí quando a gente faz, aí pode reparar que ele tem um tempo aí um pouco mais suave, mais lento, né? Se a gente diminui esse tempo, por exemplo, para, sei lá, 500, vai ser mais rápido, aí, ó, bem mais rápido, né? Então, bem bacana, pessoal. É um tutorial rápido, simples aí, só para você ver ver essa possibilidade, né, de você utilizar tanto o grid do CSS, né, como a forma de organizar aí as suas páginas, né, como também esse formato aí, essa ferramenta, né, é a AOS, né, é uma ferramenta bem prática, bem legal para você implementar de forma simples aí nas suas páginas, né, o efeito scroll, tá bom? Bom, nesta aula nós vimos algumas ferramentas e skills bem interessantes de usarmos em nossas páginas web. A gente aplicou o Pixum Fotos para chamar fotos, principalmente quando formos fazer testes. Ela é uma ótima ferramenta de utilização. Também aplicamos o Flexbox aí na organização de nosso layout. Uma introdução básica, mas que já pode ser muito útil para você aplicar em suas páginas web. Por fim, aplicamos aí o AOS Animate On Scroll Library, onde você consegue de forma muito prática e com pouquíssimos códigos realizar as animações que nós vemos nas páginas web sempre que utilizamos animações através do scroll em páginas web. Muito útil e que deixa o site com um ar mais moderno e com mais leveza. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de fazer o print screen sempre que necessário, faça suas anotações. E uma dica que eu dou, sempre documente aquilo que você aprende, né? Através de um simples print screen, você faz anotações e consegue guardar esse conhecimento aí. Mesmo que você esqueça, você vai ter esse recurso aí à sua disposição. Então diz aí, você curtiu esse tutorial? Então já deixa aí o seu like, também compartilha, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ser avisado sempre que tiver novo vídeo. A gente vai estar aqui sempre também antenado contigo, comentários, sugestões, sempre que houver uma dica da sua parte, a gente também vai correr atrás aqui para trazer uma sugestão de vídeo, etc. Conta com a gente, grande abraço e até o próximo vídeo.